Gente, vamos voltar aí? Thalita, dê uma olhadinha pra mim se voltou aí o vídeo aí, a gravação, ao vivo. Gente, vamos lá? Vamos continuar? Vamos agora entrar em taxa equivalente. Nós estamos agora no módulo 2, parte 2, tá? Taxa equivalente. Lembra que eu falei o que é taxa equivalente? A taxa equivalente é uma taxa cuja capitalização é composta. Eu não posso chegar agora e multiplicar por 2, dividir por 3, como a gente estava fazendo na taxa proporcional. Porque na taxa proporcional, os juros eram simples, então era algo que estava sempre adicionando. Agora não. Essa taxa equivalente é juros sobre juros. Então, a forma é diferente de analisar. A composição é diferente de analisar. E por isso eu vou passar para você uma formulazinha que você não vai esquecer nunca. Vamos então aqui primeiro botar aqui a questão que ele colocou aí no problema, tá? Vamos botar aqui, ó. A questão diz o seguinte: qual a taxa de juros? Deixa eu anotar aqui. Qual a taxa de juros? Tá tudo ok? Assim. Qual a taxa de juros ao bimestre equivalente à taxa de 10% ao mês. Muito bem. Essa é a pergunta que está lá. Ó. Qual a taxa de juros ao bimestre equivalente à taxa de 10% ao mês? Tá? Para quem perdeu logo o iniciozinho, não sei se foi gravado, se foi transmitido, mas estou falando sobre a taxa equivalente, tá? Que é de capitalização composta. Então vamos lá, olha lá. Esse foi o exemplo número 1. Gente, olha só, o que eu quero que você faça? Primeira coisa, ele quer a taxa de juros, ele quer ao bimestre de uma taxa equivalente. Se a taxa é equivalente, eu estou me referindo-se a juros compostos. A uma taxa atual de 10% ao mês. Esse é um dos mais complicados do nosso assunto aqui, tá? Mas se você entender, vai ser mais fácil. Então vamos lá, vamos para a fórmula. Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada elevada a uma interrogação menos 1. Caio, nunca vi essa fórmula. Pois é, foi criada só para vocês. Então, taxa equivalente é 1 mais a taxa praticada elevado à interrogação menos 1. Então, vamos lá? Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada não é 10%? Eu pergunto a vocês, meus queridos, eu posso transportar essa taxa em porcentagem para o meu cálculo? Você viu lá que no módulo 1 lá, as taxas têm que ser transformadas em unitárias. O que eu faço? Divido por 100. Tá com dúvida? Volta lá para a aula inicial. Ó, 10% dividido por 100 vai dar 0,1. Muito bem. Agora, lembra que tem essa interrogaçãozinha aqui? A interrogação vai ser o seguinte, ó. A taxa praticada não está ao mês e a taxa que ele quer não é ao bimestre. Aí você vai perguntar o seguinte, ó. Quantos meses cabe dentro do bimestre? Aí a pergunta. Quantos meses cabe dentro do bimestre? Ó, 2 meses. Menos 1. Meu Deus, eu nunca entendi isso. Tá aí, bem facinho. Então, ó, taxa equivalente é igual a 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado a 2 menos 1. Taxa equivalente é igual
1,1 elevado ao quadrado não é 1,1 vezes 1,1. Não é 1,1 vezes 2. É 1,1 vezes 1,1. Tá? Que vai dar, ó, 1,21. Menos 1. Então, a taxa equivalente é igual a 1,21 menos 1, vai dar 0,21. Como eu quero a resposta em porcentagem, multiplico isso por 100. Então, eu digo que a taxa equivalente vai ser 21% ao bimestre. Ah, que fácil, Caíto. Tá vendo? Olha só. Se fosse em juros simples, se eu estou com 10% ao mês, lá na aula, na parte 1, né, módulo 2, parte 1, que você viu lá comigo, se eu estou com a taxa ao mês e quero a taxa bimestralmente, então vai ser 10 com 10, 20. Não é isso? Claro, está certíssimo. Isso no juros simples. Como eu estou me referindo agora a juros composto, é forma um pouco diferente, vai ser 20 mais um pouquinho. Por isso que tem muitos alunos que utilizam a taxa proporcional como uma referência, né? E aí ele utiliza isso como referência. Claro que se aparecesse aqui, por exemplo, 42, né? 38, não sei o que, tá? Você ficaria na 21, 25. Aí você descartaria todos os outros e ficaria na dúvida desses dois. Por quê? Porque você percebe que a curto prazo as taxas de juros simples e compostas são meio que proporcionais, são iguais, né? Até caiu na Caixa Econômica uma questão dessa. Diz o seguinte: até qual foi a pergunta? Em que unidade de tempo, de período, a taxa de juros ela é equivalente à taxa de juros simples e compostos, são iguais. A resposta seria até em uma unidade, né? Um mês, um dia, um ano, né? Até uma unidade, as taxas são iguais. A partir daí começa a distanciar um pouquinho, né? Se eu falar 5 meses, as taxas dos dois em 5 meses serão bem diferentes um pouco. Mas se eu estou falando de 1 mês, 2 meses, 3 meses, elas são muito próximas. Por isso que aqui deu, ó, 21%, né? 21%. Se fosse no juros simples, daria 20%. Então, muito próximo. Vamos lá continuar? Aí, o que tem aqui na próxima questão? A próxima questão é o seguinte: qual é a taxa de juros ao semestre? Há uma taxa de 20% ao bimestre. Vou escrever aqui para a gente entender, tá? Então, vamos voltar para cá. Ele perguntou, ó, qual a taxa ao semestre equivalente. Essa palavrinha não pode deixar de acontecer. Por quê? Porque ela é a sua referência. Equivalente a uma taxa de 20% ao bimestre. Vamos lá? Gente, ele quer agora a taxa ao semestre. Bacana. Ele já sinalizou para você, olha, é juros composto. Depois, ó, a taxa praticada de 20% ao bimestre. Vamos lá para a nossa formulazinha? Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada elevado à interrogação menos 1. Aí sempre, gente, esse é o segredo. Você sempre vai colocar a fórmula antes de fazer a questão. Para que seu cérebro entenda que aquela questão está vinculada àquela fórmula e você vai memorizar aquela fórmula. Tem gente que já quer aplicar já na fórmula já direto. Não, repete ela. Esses são os segredos, tá? Esses são a quebra de bloqueio, né? Então a taxa equivalente diz a fórmula. Beleza, agora eu vou preencher. Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada aqui é de 20%. Você sabe que eu não posso colocar 20% aqui embaixo, né? Eu vou dar 0,2. Muito bem. E aí eu vou fazer a minha pergunta. Ó, a taxa praticada é ao bimestre e ele quer
o semestre. Vamos lá fazer a pergunta? A pergunta: quantos bimestres cabe no semestre? Quantos bimestres cabe no semestre? Quantos bimestres cabe no semestre? Quantos, gente? Ó, 3 menos 1. Então, taxa equivalente é igual a 1,2 elevado à terceira menos 1. Caíto, até quanto ele pode elevar? Matematicamente, sem utilizar recursos como uma tabela auxiliar, que algumas provas colocam, por exemplo, Caixa Econômica coloca, Banco do Brasil também. Mas algumas questões como essa, por exemplo, que é muito pertinente em prova, até 3 ele é permitido, tá? 1, 2, 3, por aí você vai trabalhar na mão mesmo, tá? Então, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, tá? Tem que treinar isso aí. Então, taxa equivalente vai ser 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, tá? Ela é exponencial. Eu já fiz esse cálculo aqui, vou só copiar, dá 1,728. Ah, bacana. Menos 1. Muito bem. Aí fica, ó, taxa equivalente é igual a 1,728 menos 1. Esse 1 daqui da frente some, né? Então vai ficar 0,728. Como eu quero a resposta em porcentagem, então ficou taxa equivalente é igual a 72,8% ao bimestre. Então, perceba bem, ó. Se eu fosse trabalhar com juros simples, perceba bem. Isso eu estou falando com ao bimestre e eu quero o semestre, e eu sei que dentro do conceito de bimestre são 3, dentro do semestre seria 20 vezes 3, vai dar 60. Juros simples. Mas como eu estou falando de juros compostos, ó, o que acontece? Deu 72,8, ou seja, deu um pouco mais. Tá? Então, assim, é um parâmetro para você não se perder muito. Tranquilo? Até aí tá fácil? Tá gostoso, não tá? Deixa eu só cortar aqui. É assim que a gente faz no quadro. Faço igualzinho aqui. Pronto. Deixa eu trocar de piloto aqui. Vamos continuar aqui na questão. Mesma coisa aqui, ó. Você pode até tentar fazer isso em casa, com mais calma. Ó. Ao bimestre, 10% ao mês, ao bimestre. Quantos meses eu tenho dentro do bimestre? Ó, quantos meses eu tenho dentro do bimestre? Eu tenho 2. Ao trimestre, ó, quantos meses eu tenho dentro do trimestre? 3. Muito bem. Ó, quadrimestre, 20% ao bimestre. Quantos bimestres eu tenho no quadrimestre? 2. Quantos bimestres eu tenho no semestre? 3. A gente acabou de fazer agora, 72,8. E o outro deu 21% que a gente fez agora também. Então, testa lá também essa segunda parte aí, ó, ao trimestre e ao quadrimestre, para ver se você consegue. Ok? Tem exercício aqui? Tem questões para fazer? Deixa eu ver se tem questões para fazer. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Opa, tenho. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Gente, o que eu vou aconselhar você aqui agora? Você vai simplesmente dar uma pausa nesse vídeo e você vai fazer sozinho. Depois você vai olhar como é que eu vou responder essa questão. Ok? Beleza? Deu a pausa? Vamos voltar agora? Opa! Voltamos, hein? Beleza, olha só. 21% ao semestre, eu quero equivalente ao ano. Então vamos botar aqui, hein? Vamos fazer a perguntinha aqui. Qual a taxa ao ano equivalente à taxa de 21% ao semestre. Muito bem. Então, essa aí, ó, é a
para quem já fez, olha lá, é a primeira questão lá. 21% ao semestre equivalente ao ano. Estou fazendo isso aí, hein? Então tá aqui. Então ele quer saber, ó, a taxa ao ano equivalente, sinalizou para você, equivalente a uma taxa praticada de 21% ao semestre. O que eu vou fazer agora? A fórmula, né? Então, taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada elevado em interrogação menos 1. A taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa praticada de 21%. 21% você joga para cá 0,21. E vamos fazer aquela perguntinha? Eu quero o semestre ao ano. Gente, quantos semestres tem no ano? Olha a pergunta. Quantos semestres tem no ano? Quantos? 2. Muito bem. Você está com dúvida disso aí? Ficou? Volta lá. Fixa bem a parte 1 para você entender. Lembra que eu falei que as partes que eu estarei ensinando aqui sempre vai puxar o assunto da parte anterior? Então, ou seja, quando a gente for entrar na parte 3, a gente vai ter que saber a parte 1 e a parte 2. Quando entrar na parte 4, a gente vai ter que saber a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Tá? Então, vamos continuar. A taxa equivalente vai ser 1,21 elevado ao quadrado menos 1. Taxa equivalente 1,21 elevado ao quadrado, já fiz aqui também, de 1,464. Lembra que eu falei lá que eu provavelmente, não, tenho certeza que eu vou continuar fazendo isso, mas sem multiplicar. Vou estar usando o recurso aqui de um cálculo já calculado para poder tirar tempo, tá? Você vai praticar em casa. Estou aqui vendo a possibilidade de a gente preparar uma aula só com matemática básica mesmo, de multiplicação, divisão com vírgula. Eu acho que vai ser também muito importante para muita gente, tá? Mas isso é algo à parte. Vamos lá, então. 1,464 menos 1 vai ficar a taxa equivalente. Eu vou tirar esse 1 da frente, então vai ficar 0,464. Ok? Multiplico essa informação por 100. Então, a taxa equivalente vai ser 46,4% ao ano. Muito bem. Tranquilo, gente? Tranquilo? Certinho? Vamos continuar agora? Eu quero agora ao trimestre. Deixa eu inverter minha folha aqui, irmão. Aproveitar esse espaçozinho que tem aqui no quadro virtual. Tem um espaçozinho aqui no cantinho. Vamos lá, ao trimestre. Então, vamos lá. O que ele quer fazer aqui? Mais uma vez, vamos fazer a pergunta aqui, para a gente não se perder. Qual a taxa? Ele quer a taxa ao trimestre. Ao trimestre equivalente à taxa de 21% ao semestre. Estou indo no exemplo 1 lá, né? Ok? Então vamos lá, olha só. Ele quer a taxa agora, gente, ó, ao trimestre equivalente, já deu a dica para você, a uma taxa praticada de 21% ao semestre. O que eu vou fazer agora? Vou colocar de pilotinho aqui, fiquei emocionado. Vou com um pilotinho roxo, isso aqui vai ficar legal. Taxa equivalente é igual a 1, e aí vai falando, mais a taxa praticada elevado a interrogação menos 1. Vai lendo mentalmente aí, hein? Taxa equivalente é igual a 1 mais. Essa taxa praticada foi de 21%, vou botar 0,21, igual como a gente fez anteriormente.
Vamos fazer a interrogação? Ele quer ao semestre para ao trimestre. Ah, gente, acho que esse não vai dar não, hein? Por que esse não vai dar? Porque eu estou trazendo algo maior para algo menor. E aí eu vou usar um recurso aqui, que é o seguinte, o semestre para trimestre, ele corresponde, lembra que são elevado a 3? Mas aqui, como eu quero do maior para o menor, seria 1/3 menos 1. Só que eu não vou explicar isso agora. Não vou falar aqui agora, tá? Por quê? Porque eu não vou tirar de você esse brilho, esse amor que você está tendo com algo que vai ser algo à parte, um parêntese que eu vou abrir, que eu vou explicar, vou falar sobre raiz cúbica e esquece isso agora no momento, tá? Então você vai nesse momento vai ó e esqueceu o que eu acabei de falar agora. Corta tudo isso aí direitinho. Isso aqui eu vou explicar depois com mais calma. Mas eu vou deixar só ela prontinha para quando a gente voltar, a gente vai retomar de lá. Então, ó, taxa equivalente é igual a 1,21 elevado a 1/3 menos 1. Falei que nem ia mexer nisso aqui, mas vou deixar só arrumadinho. Ó, 1,21 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 1,21 menos 1. Tá? Deixa eu ver. Semestre, trimestre. Ah, não, vai ser mais fácil. Elevado a 2. Ó. É 2. Ah, não tenho vontade de responder agora, mas não vou responder não. Tá facinho. Mas eu vou deixar aqui, não vou responder, vou deixar aqui com um gostinho de quero mais. Eu estou com vontade de responder isso aqui. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá para a próxima pergunta. Lá ele falou o seguinte: 30% ao mês equivalente ao bimestre. Ao bimestre. Então, ó, qual a taxa ao bimestre equivalente a uma taxa de 30% ao mês? 30% ao mês. Olha lá. 30% ao mês. Questão de baixo aí. Muito bem. Vamos lá. Eu só ficou com vontade lá em cima de saber a resposta, né? Então daqui a pouco eu digo como é que vai ficar para responder aquilo ali. Mas é um parêntese, tá? Não quero que você se preocupe com isso aqui agora. Não quero. Então vamos lá. Deixa eu tocar aqui para vermelho. Beleza, então olha só. Ele quer a taxa ao bimestre, equivalente, já deu a dica, a uma taxa praticada de 30% ao mês. Muito bem. Vamos lá para a fórmula? Taxa equivalente é 1 mais a taxa praticada elevado à interrogação menos 1. É que eu estou gostando desse assunto. Que bom. Vamos lá. Taxa equivalente é igual a 1 mais... Lembra que eu não posso trabalhar com essa taxa de 30% aqui embaixo? Converto ele em taxa unitária. O que eu faço? O quê? Divido por 100. Muito bem. Que vai ficar quanto? Perfeito. 0,30 ou 0,3. Vamos fazer a pergunta agora? Eu quero taxa ao mês ao bimestre. Então, pergunta a você, ó. Quantos meses cabe dentro do bimestre? Quantos meses cabe dentro do bimestre? Ó. 2. Menos 1. Então, taxa equivalente vai ficar 1,3 elevado ao quadrado menos 1. Taxa equivalente é igual a 1,3 elevado ao quadrado, vai dar 1,69 menos 1. Deixa eu só confirmar aqui, gente, porque errar aqui ao vivo vai ser feio demais. Tá,
certo, isso mesmo. Então, vamos lá. Taxa equivalente vai ser 0,69 vezes 100, que vai dar aqui, ó, 69% ao bimestre. Fácil demais, né? Vamos lá, vamos circular aqui. Opa. Beleza. Deixa eu esse aqui também, aqui. Nosso quadro aqui, ó. É assim que a gente faz no quadro na lousa mesmo. Separa aqui para tudo ficar organizadinho. Vou fazer a mesma coisa. Vamos então passar para a próxima questão lá. Ele quer o seguinte agora. 30% ao mês equivalente ao trimestre. Então, show de bola. Então, ele quer saber, ó, qual a taxa ao trimestre equivalente a uma taxa de 30% ao mês. Fiz a perguntinha lá. Não perdi não, graças a Deus. Bati aqui. Bom, aí eu tenho aqui, ó, taxa ao trimestre equivalente a uma taxa de 30%, uma taxa praticada de 30% ao mês. Vamos botar a fórmula? Taxa equivalente, vai falando aí mentalmente, é igual a 1 mais a taxa praticada elevado à interrogação menos 1. Taxa equivalente é igual a 1 mais 30%, eu boto para cá que a taxa praticada vai ser 0,3. E aí eu faço a pergunta, mês e trimestre. Quantos meses cabe dentro do trimestre? Quantos? 3. Está com dúvida? Volta lá para a aula, parte 1. Menos 1. Taxa equivalente é igual a 1,3 elevado à terceira menos 1. Taxa equivalente é igual a 1,3 elevado à terceira, eu fiz esse cálculo aqui, vai dar 2,197 menos 1. Taxa equivalente é igual a 1,197. Multiplicado isso por 100, cortou aqui, repetindo, 2,197 menos 1. Tiro 1 daqui da frente, então ficaria 1,197 multiplicado por 100, onde eu vou achar que é uma taxa equivalente de, com as duas casas, 119,7% ao trimestre. Olha que bacana. Muito bem. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui na frente. Agora a gente vai entrar no assunto também na outra aula, que eu vou interromper agora a gravação, e vai ser taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. Gente, todo o concurso cai essa questão. Todo o concurso, todo. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, todos caem essa questão. Todos, sem exceção. Tá? Em todos os concursos. Então a gente vai voltar para lá. Mas aí estou me pedindo aqui mentalmente, estou no ouvido aqui. Aí responde essa questão, responde e vai ver como é que fica. Gente, ó, perceba. Lembra que eu falei que eu estou programando aí uma aula de matemática básica e tal, não sei o quê? Vou fazer isso com vocês. Mas eu não quero que você se prenda a essa questão aí. Essa questão é uma exceção, tá? Eu vou repetir. Ele quer ao trimestre equivalente a 21% ao semestre. Então, um semestre eu tenho 2 trimestres, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, mais de 1. Tenho 2 trimestres. Beleza, então aqui vai ser 1 sobre 2. Por quê? Porque é do maior para o menor. Beleza. E aí o que acontece? Isso aqui, gente, ó, vira-se uma raiz quadrada. Vira-se uma raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada de 1,21 menos 1. Aí eu vou responder só por uma questão de curiosidade de muita gente, mas repetindo, eu não quero que você se preocupe com isso aqui agora. Então, olha só. Quanto que é raiz quadrada de 1,21? Ó, eu vou agora fazer o quê? Eu vou converter essa raiz em um número decimal. Então, 121 ou centesimal. 121
Sobre 100, né? Isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Sobre 100. Se você parar para analisar, essa questão aqui em particular, quando você vai responder, é necessário, geralmente eles vão te encontrar uma questão que deve você dividir isso aqui e levar uma raiz exata, né? No caso aqui, ó, 121, tem raiz exata 121, gente? Não, né? Porque 11 vezes 11 dá 11 vezes 11, acho que eu fiz alguma coisa aqui para ajudar você aqui. Ah, não, dá certo, 121. Ah, bacana. Então é isso mesmo. Ó, então aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 100, 10. Então quer dizer que isso aqui tudo vai ser 11 dividido por 10, sim, vai ser, ó, 1,1. Aí você vai retomar aqui, ó. Então, taxa equivalente é igual, essa informação aqui que você já sabe quanto que vai dar, que é quanto? 1,1 menos 1, que vai dar, ó, 0,1. Multiplico por 100, que vai dar, ó, corre uma casa, 2, 10% ao trimestre. Gente, pelo amor de Deus, não diga assim, ah, agora eu não entendi mais nada por causa dessa questão, não. Essa questão é uma exceção, tá? Que se responde com raiz quadrada, que eu vou ensinar isso com você com mais calma. Vou preparar alguma coisa nesse sentido, mas eu não quero que você, né, jogue tudo no lixo por essa questão. Isso aqui só foi respondido porque acredito que muitos estavam curiosos para saber como é que responde, tá aqui, mas nesse momento não interessa para vocês, tá ok? Então fique com Deus, eu vou interromper agora para a gente ir para o próximo assunto, que vai ser taxa real e taxa aparente e de inflação, ok? Um beijo para todos aí. Beijão.